Era uma vez no coração de uma floresta densa e misteriosa, um pequeno vilarejo chamado São Silvestre. O vilarejo era cercado por árvores centenárias, cujas copas espessas bloqueavam a luz do sol, criando um ambiente eternamente sombrio. Os moradores de São Silvestre viviam em constante apreensão, pois sabiam que a floresta guardava segredos antigos e aterrorizantes. Entre todos os mistérios, o mais temido era o grito da floresta. Diziam os anciãos que, em noites de lua cheia, um grito desesperador ecoava pelas árvores, congelando o sangue de quem o ouviu-se. Ninguém sabia a origem do grito, mas as histórias contadas ao redor das fogueiras sugeriam que era o lamento de uma alma perdida, presa entre este mundo e o próximo. Os corajosos que tentaram desvendar o mistério jamais retornaram, e suas ausências foram marcadas por cruzes improvisadas nas margens da floresta. Certa noite, uma jovem chamada Clara, movida pela curiosidade e pela coragem inata, decidiu que era hora de descobrir a verdade. Armou-se com uma lanterna e um amuleto de proteção, presente de sua avó, e adentrou a floresta. À medida que se aprofundava, o silêncio se tornava mais opressivo, e a escuridão parecia engolir a luz da lanterna. Seus passos eram abafados pela espessa camada de folhas no chão, e o ar frio fazia com que sua respiração formasse pequenas nuvens de vapor. Horas se passaram, e Clara começou a sentir uma presença ao seu redor, algo ou alguém a observar. De repente, um grito ensurdecedor rasgou o ar, paralisando-a de terror. O som parecia vir de todas as direções. Um lamento agonizante que ecoava entre as árvores. Tremendo, Clara bateu o som, seus instintos a impulsionando adiante. Chegou a uma clareira iluminada pela lua cheia, onde viu uma figura espectral flutuando no centro. A figura era de uma mulher, com longos negros que flutuavam como se os cabelos ficassem submersos em água. Seus olhos eram poços de desespero, e suas mãos ossudas estavam intercaladas em súplica. Clara sentiu um misto de medo e compaixão ao olhar para a entidade. Reunindo toda a sua coragem, disse à figura quem era e o que a mantinha presa na floresta. A mulher espectral, com uma voz que parecia um sussurro vindo do além, conta sua história. Ela se chamava Beatriz e havia sido acusada de bruxaria há muitos séculos atrás. Os moradores do antigo vilarejo julgaram injustamente e a condenaram à morte na floresta, onde ela foi amarrada a uma árvore e deixada para morrer. Seu espírito, incapaz de encontrar paz, vagava pela floresta, seu grito um eterno pedido de justiça. Com lágrimas nos olhos, Clara prometeu ajudar Beatriz a encontrar. No dia seguinte, reuniu os moradores de São Silvestre e contou-lhes a história da injustiça cometida. Juntos, eles ergueram um memorial para Beatriz na clareira, pedindo perdão por seus antepassados. Naquela noite, a floresta esconde em silêncio pela primeira vez em séculos. O espírito de Beatriz finalmente encontrou descanso, e o grito da floresta tornou-se apenas uma lenda, um lembrete memorial dos erros do passado. São Silvestre nunca mais foi o mesmo. A floresta, antes temida, agora era respeitada, e os moradores aprenderam a valorizar a verdade e a justiça acima de tudo. E assim, a lenda do grito da floresta perdurou, não como um conto de terror, mas como uma lição de esperança e redenção. No entanto, Clara não podia se livrar da sensação de que a história de Beatriz tinha ainda segredos ocultos. Ela passava a visitar o memorial regularmente, conduzindo velas e orações. Em uma dessas visitas, notou-se algo peculiar. Um antigo símbolo esculpido na base da árvore onde o espírito de Beatriz havia aparecido. Era um símbolo de proteção e poder, algo que sua avó lhe ensinava a respeito. Intrigada, Clara decidiu investigar mais a fundo. Clara consultou os anciãos e vasculhou os registros antigos do vilarejo, procurando qualquer menção ao símbolo. Descobriu que aquele símbolo pertencia a um grupo de guardiões antigos, pessoas dedicadas à proteção do equilíbrio entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Sua pesquisa revelou que, durante a época de Beatriz, esses guardiões foram perseguidos e quase exterminados, levando a um desequilíbrio espiritual na floresta. Convencida de que a história de Beatriz estava ligada aos guardiões, Clara decidiu procurar um dos últimos descendentes conhecidos desse grupo, um homem chamado Samuel, que vivia em um vilarejo distante. Após uma jornada exaustiva, Clara encontrou Samuel, um ancião de aparência serena e olhos sábios.
Ele ouviu atentamente a história de Clara e confirmou suas suspeitas. Beatriz não foi apenas uma vítima inocente, mas uma guardiã injustamente condenada. Samuel revelou a Clara que o símbolo na árvore era um selo de proteção quebrado e que, para restaurar o equilíbrio, o ritual dos guardiões precisava ser completado. Ele lhe ensinou os antigos cânticos e gestos necessários para restaurar o selo. Munida desse novo conhecimento, Clara retornou a São Silvestre, determinada a completar a missão de Beatriz. De repente, a figura de Beatriz apareceu novamente, mas desta vez, seu semblante era sereno e grato. Ela flutuou até Clara e, com um gesto gracioso, indicou o símbolo na árvore. Clara completou o ritual, traçando os antigos gestos no ar. Uma luz suave emanou do símbolo, espalhando-se pela floresta como uma onda de paz. O espírito de Beatriz sorriu e começou a se dissipar, sua forma se transformando em um feixe de luz que se elevou aos céus. O grito da floresta finalmente cessou, substituído pelo som suave do vento entre as árvores e o canto dos pássaros noturnos. A paz havia sido restaurada. São Silvestre floresceu como nunca antes. A floresta, antes um lugar de medo, tornou-se um símbolo de renovação e respeito pela natureza e pela memória daqueles que vieram antes. Clara, agora uma guardiã em seu próprio direito, dedicou sua vida a proteger a floresta e a manter o equilíbrio entre os mundos. E assim, a história do Grito da Floresta se transformou em uma lenda de coragem, justiça e redenção. Uma lenda que ensinou às futuras gerações o valor de enfrentar seus medos, buscar a verdade e honrar o passado para construir um futuro melhor.